Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Lula organiza confraternização com ministros do STF na residência de Barroso. É isso mesmo. Lula e os ministros do Supremo vão se reunir na próxima terça-feira na casa do presidente da Corte, o ministro Luiz Roberto Barroso, para um jantar. De acordo com a reportagem do Globo desta sexta-feira, no último encontro do ano, o presidente da República deve abordar a relação com o Congresso e temas que preocupam o governo, entre eles a restrição a políticos em estatais. Silvio Navarro, você comentou dessa confraternização aí de final de ano entre o presidente da República e os ministros do Supremo no seu comentário anterior, né? Então está marcada para a próxima terça-feira a festa da firma, né, que todo mundo faz aí no final do ano, clássica, agora em Brasília, entre o chefe do Executivo e os ministros do Supremo. Tá tudo errado, né, Paulo? Não pode. O presidente da República fazer confraternização com o ministro do Supremo, né? Já não basta no Brasil o rei escolher o seu juiz, né? Porque é disso que se trata. O presidente escolhe o ministro do Supremo. Tanto que ele acabou de mandar para lá não só o advogado Cristiano Zanin, como mandou o seu ministro da Justiça, o seu braço direito no governo desse primeiro ano, Flávio Dino. Tá tudo errado. Você não pode fazer uma confraternização com o Poder Judiciário. Eu sou de um tempo em que a cobertura política entendia como normal o presidente da República fazer uma reunião de líderes, mas não com fraternização também não. Quem inaugurou isso, aliás, foi o próprio Lula, no seu primeiro mandato, nasquelas festas, tinha festa junina, tinha churrasco na Granja do Torto. E aí ele reunia o PP, o PL na época, né, o antigo PL tinha uma outra configuração, reunia o PTB, reunia o PMDB, todos aqueles partidos, e dali, inclusive, saiu o mensalão. A união, a junção, a mistura entre o poder legislativo comprado, que era a compra de voto, e o poder executivo, resultou no mensalão. O primeiro escândalo a gente achou que era o maior que a gente poderia acompanhar na história brasileira, até descobrir que o Petrolão engoliria todos os escândalos do continente. Mas, enfim, tá tudo errado. E assim aconteceu, não uma, mas duas vezes. Foi assim que o presidente Lula se reuniu com Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, o Ricardo Lewandowski, que também estava presente, para escolher Cristiano Zanin, ministro do Supremo. Depois, ele se reuniu com Gilmar Mendes, com Alexandre de Moraes e com José Dias Toffoli, porque já tinha feito as pazes com o Toffoli, né, o ex-advogado do PT, do José Dirceu, da Advocacia Geral da União, mas houve uma ruptura entre eles porque o Toffoli não permitiu a saída do Lula na cadeia, quando ele estava preso, para ir a um velório. Pois bem, para escolher quem? Escolher não só o outro ministro do Supremo Tribunal Federal, como também ministros do TSE. Então virou um grande consórcio de poder, é isso que nós estamos assistindo. E aí, é claro, por que não? Vamos chamar Luiz Roberto Barroso, vamos aumentar o clube. Ele é o atual presidente da Suprema Corte. Ele se acha um pouco fora até desse clube, porque ele é iluminado, ele tem ideias iluminadas, ele já falou isso abertamente. Ele é alguém superior, ele está numa faixa, numa camada superior da sociedade. Mas acho que ele vai comer a picanha. Para esse pessoal aí tem picanha no final do ano. Bom, Ana, trocando em miúdos, Lula marca um jantar com ministros do Supremo para agradar os ministros, né, em troca de apoio em algumas pautas aí de interesse do próprio Executivo. É isso mesmo, a próxima terça-feira, então, o chá de comadres. Pois é, tivemos chá das 5 no Senado, agora nós vamos ter o chá das comadres, dos compadres, né, dos companheiros, né? Podemos falar dessa maneira, já que o Lula disse, né, com todas as letras, coloquei um comunista no Supremo Tribunal Federal, e todos ali, né, agentes de um projeto maior de poder, que inclui as páginas, infelizmente, do comunismo no mundo,
todos esses agentes estarão presentes. Silvio mencionou, né, falou Barroso, o Barroso que fala tanto da Agenda 2030, né, que fala tanto do globalismo, da Agenda 2030, daquele pessoal lá de Davos decidindo a vida dos outros. E aí eu quero aproveitar, Paula, eu li um comentário aqui no chat e eu queria trazer de uma forma muito educada ao nosso espectador, Pedro Sérgio Lozar, que escreveu o seguinte: Ana Paula, vamos concentrar-nos em assuntos do Brasil? E aí é que está o problema, não é, Paula? Esse tipo de pensamento, eu já vi esse tipo de comentário também quando o Constantino traz pontos daqui dos Estados Unidos, da esquerda americana, das porcarias que a esquerda brasileira importa da esquerda americana. E aí eu queria chamar aqui para a nossa conversa os meus amigos aí do estúdio, os meus parceiros, mas o Pedro Sérgio Lozar também, porque, Paula, nós estamos falando de Foro de São Paulo, Escola de Frankfurt, nós estamos falando de Gramsci, Saul Alinsky, né, da esquerda americana, como eu disse, que exporta para o mundo as porcarias todas aqui segregacionistas implementadas exatamente pela Escola de Frankfurt, que inclusive foi mencionada na última prova do Enem. Nós estamos falando do comunismo, um regime totalitário que matou mais de 110 milhões de pessoas no mundo, isso numa conta bem conservadora. O Piotr mencionou o Politburo, falamos tanto da Právida também, né? O Barroso que implementa, coloca tudo isso, né, numa agenda só e fala da Agenda 2030 e legisla dentro do judiciário. Então, Pedro, não dá para a gente falar só do Brasil, não. Hoje nós vivemos num mundo muito ligado, muito conectado. O mal se comunica instantaneamente. O mal se traveste ao longo das páginas da humanidade e hoje ele vem do passado de uma maneira muito rápida. E tudo que o mal, como disse Ronald Reagan, né, tudo que o império do mal estabeleceu no mundo, principalmente no leste europeu, na União Soviética, os países atrás da cortina de ferro, tudo isso é importado pela esquerda, a esquerda de Lula, de Fidel Castro, de Daniel Ortega, de Maduro, tudo isso no nosso quintal, tudo isso do nosso lado, Pedro. Então não dá para a gente só falar de Brasil. O Brasil está inserido num contexto de maldade, de destruição, muito, muito além das nossas fronteiras. Então eu deixo o convite aqui ao Pedro Sérgio Lozar. Abra o seu pensamento, Pedro. A gente, para salvar o nosso país, nós temos que entender a história do mundo. Situação de Moro é grave e pode ter mandato cassado e ficar inelegível. E Sérgio Moro pode ter um mandato cassado? Nesta quinta-feira, a Procuradoria Regional Eleitoral do Paraná defendeu a perda do mandato do senador e dos suplentes por abuso de poder econômico durante as eleições de 2022. A manifestação, assinada pelos procuradores Marcelo Godoy e Heloísa Helena Machado, diz que a lisura e a legitimidade do pleito foram comprometidas pelo emprego excessivo de recursos financeiros na campanha de Moro ao Senado pelo Paraná. No processo, é relatado que os gastos realizados por Moro em pré-campanha presidencial, na época pelo Podemos, colocam em dúvida a isonomia entre os candidatos ao Senado. Sérgio Moro desistiu da candidatura à presidência em março de 2022. Em seguida, se filiou à União Brasil, partido pelo qual disputou a vaga ao Senado. A ação foi proposta pelo Partido Liberal e pela Federação Brasil da Esperança, formada por PT, PCdoB e PV.
Bom, Silvio, eu acho que uma pergunta que muita gente deve estar se fazendo nesse momento é se você vê alguma relação aí, por conta da proximidade das datas, né, entre essa manifestação da Procuradoria Eleitoral em favor da cassação do senador Sérgio Moro e o que ocorreu na última quarta-feira, na votação aí da indicação do nome de Flávio Dino para a vaga do STF e a divulgação daquela troca de mensagens entre Sérgio Moro e o seu assessor sobre o voto de Sérgio Moro. Bom, vamos lá. Primeiro, pode ser, Paula, pode ser. O Sérgio Moro é um sujeito que tem muitos inimigos, né? Sempre foi. Afinal de contas, ele foi o juiz mais corajoso do Brasil. Ele colocou atrás das grades políticos graúdos de todos os partidos que mandavam e davam as cartas no país. Ele condenou o ex-presidente Lula naquela época, hoje presidente reabilitado pelo Supremo Tribunal e eleito na última eleição, e empresários que detinham praticamente todos os grandes contratos públicos do país, entre eles lobistas e agentes políticos. Enfim, ele colocou todo mundo atrás das grades, então ele tem muitos inimigos. A acusação em si de que houve ali um abuso de poder econômico por ter feito duplamente campanha com dinheiro público, né? O Podemos, quando entendia que ele era um potencial candidato à presidência da República, e depois o União Brasil, já como candidato ao Senado. Olha, na justiça eleitoral, essa jabuticaba brasileira que custa 10 bilhões de reais, inclusive em ano não eleitoral, para sustentar a justiça eleitoral brasileira, né, que, aliás, também virou uma espécie de ferramenta política desde que Alexandre de Moraes assumiu o TSE, cabe tudo, cabe qualquer coisa. Caçaram o mandato, por exemplo, do Deltan Dallagnol, ex-líder da Força Tarefa da Lava Jato. Por quê? Porque ele era o ex-líder da Força Tarefa da Lava Jato. A acusação contra ele para caçar o mandato é praticamente mediúnica, né? É algo assim, se ele um dia pode ser condenado, é praticamente inexplicável e aconteceu em um minuto de julgamento. Então no TSE, nessa jabuticaba, cabe qualquer coisa. Aí eu vou entrar num outro detalhe. O Sérgio Moro, como o brilhante juiz da Lava Jato, nós nunca vamos nos esquecer disso, foi um político, é ainda um político, vou tomar até cuidado aqui com os adjetivos, mas eu diria um pateta, tá? Ele é um péssimo político, desastroso, desde o primeiro momento. E ele anteontem, na votação da quarta-feira, ele abraçou o Flávio Dino, ele abraçou alguém que montou um grupo chamado Prerrogativas, o Prerro, um grupo de advogados para atuar em cortes superiores para destruir a Lava Jato. Não causa estranheza se os efeitos de toda essa atuação para destruir a Lava Jato, reabilitar o Lula, tirá-lo da cadeia, de Curitiba ao Palácio do Planalto, não tenha produzido no meio do caminho elementos contra ele mesmo. Produzido as provas que são suficientes hoje para o TSE, por exemplo, caçar o mandato dele, ou achar algumas brechas. Então, o difícil daqui para frente é o Sérgio Moro encontrar quem vai defendê-lo, porque ele gastou todas as fichas, ele gastou todos os cartuchos, ele queimou as pontes com quem emprestou o pescoço para defendê-lo do passado, porque entendia que ele tinha um legado. Eu acho que o legado dele fica para a história. O político Sérgio Moro, tchau. Inacreditável. Jornalistas idiotizados da Globo passam pano para falas absurdas de Lula. Então, recentemente, o Lula, durante o discurso, falou que pela primeira vez na história o Brasil tem um ministro do STF comunista. Claramente um plano que ele tinha, se gabando de ter um ministro do STF comunista. Porém, o próprio Lula disse em vários momentos que esse negócio de comunismo não existe mais, que não precisa ter medo de comunismo, que isso é uma espécie de conspiracionismo da extrema-direita fascista. E, bom, o discurso vocês já conhecem porque com certeza já ouviram inúmeras vezes. Só que aí, durante o discurso, ele se gaba de ter colocado um ministro comunista no STF. Então hoje nós temos talvez uma das pessoas mais poderosas do Brasil, é um comunista declarado. E aí a Globo News, num desses momentos épicos de passação de pano, começa a tentar diminuir a gravidade do absurdo, né? Porque nós temos hoje alguém que apoia uma ideologia que matou mais de 200 milhões de pessoas pelo mundo e mata até hoje,
Uma ideologia que não respeita a liberdade de expressão, liberdade religiosa, liberdade de ir e vir, direitos fundamentais, Constituição, democracia. E aí você vai ver a Globo. Meu Deus, isso aqui é vergonhoso demais. Vamos assistir? Mas eu não acho que o Lula falou isso com o mesmo sentido de Bolsonaro dizer um terrivelmente evangélico. Isso sim, eu também concordo que ele estava ali ironizando, Valdo. Olha só, na minha opinião, né, é o seguinte, o Lula falou isso para debochar? Falou. O Lula falou isso como animador de plateia? Falou. Ou seja, o que o Lula falou, o Lula não falou de verdade, tá? Nós entendemos melhor do que o Lula o que ele falou. Só que é uma afirmação equivocada dele, na minha opinião. Por quê? Porque eu conheço muita gente esclarecida, com formação, nível superior, mestrado, que caiu nessa lorota do Bolsonaro. É inacreditável. Mas você tem uma parcela do eleitorado que comprou essa ideia de que o comunismo podia ser ser estabelecido no país. Não, tá vendo? Isso não é um perigo, gente. Não se preocupem. Não é porque tem um ministro do STF comunista que a gente vai virar um país comunista, não. É fato. Isso nesse mundo do mundo virtual, isso acaba colando. E Lula acaba dando munição para esse discurso bolsonarista. Então, agora a culpa da repercussão do escândalo é do bolsonarismo. Gente, esse povo tá doente. Ele fez. Com essa fala dele, ele acaba reforçando um discurso de Bolsonaro que colou. A gente pode achar que é meio louco, que é meio maluco, mas colou. É o conspiracionismo. Você não está tendo destruição da propriedade privada no nosso país, você não está tendo cerceamento da liberdade de expressão, você não está tendo desrespeito da Constituição, perseguição da oposição, exatamente o que o comunismo faz. Tudo isso é coisa de sua cabeça. Tem gente que... Você conversa com um empresário do sul do país que ele fala, olha, tem gente no PT que quer colocar o comunismo sim. Eles têm essa convicção, acreditam nisso, sendo que isso é impossível. A gente sabe, não está isso em nenhum momento em debate interno dentro do governo Lula. Cuba, Venezuela, nós estamos vendo o que está acontecendo com a Nicarágua, tá? Nós estamos vendo a Colômbia, na Bolívia, mas não é um problema, tá? Coreia do Norte, China, mas isso não é um problema, tá? Não fique inventando histórias, então provavelmente você vai ser preso daqui uns dias por falar que o comunismo é um perigo. Vai ser fake news. Então você tem empresários do sul do país que acreditam que tem uma ala do PT que quer colocar o comunismo e pode implantar o comunismo no país. O Lula já falou abertamente várias vezes que tem a intenção de implantar o socialismo, que é o passo anterior ao comunismo. Então, quando o Lula fala isso, André, Flavinha, Dapi, Daniel e Ricardinho, boa tarde, Ricardinho, que está querendo falar, a gente não deixou ele falar. Pra você, André. Eu tô rindo porque o Dapi foi zoar o negócio do Uma Noite na Ópera. E a gente tá falando, você tá falando, Valdo, eu concordo com você, eu tô com o Valdo, mas não é só extrema-direita, não gente, eu ouço de professor universitário. Não, meu Deus, eles estão assim, quem acreditou no que o Lula falou é extrema-direita, entendeu? Quem acreditou no que o Lula falou é extrema-direita. Vocês que são de esquerda e pessoas sensatas, vocês têm que entender que ele não falou aquilo. Cara, a imprensa brasileira é hoje um dos maiores problemas. Porque ela não é imprensa mais. Ela virou uma caixa de reverberação ideológica com militontos zumbis ideológicos. E eles não sabem mais o que fazer, a não ser enfiar a goela abaixo a narrativa deles. Aí vem a questão. Se você discorda desse pessoal, você passa a ser perseguido. STF determina a primeira execução de pena de condenado por atos de 8 de janeiro. O Supremo Tribunal Federal determinou a primeira execução de pena de um condenado por participação na invasão e depredação da sede dos Três Poderes em Brasília. Matheus Lima de Carvalho Lázaro, de 24 anos, foi condenado a 17 anos por ação nos atos de 8 de janeiro. A determinação contra Matheus Lázaro considerou o trânsito em julgado quando não há mais possibilidade de recorrer. Ele já cumpria prisão preventiva e agora vai começar a cumprir a pena definitiva, descontados os meses que já passou na prisão. Durante o curso processual, o paranaense negou que tenha cometido crimes e disse que sua intenção era manifestar de forma pacífica
ele foi condenado por golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, associação criminosa armada, dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima e deteriorização de patrimônio tombado. Outra matéria já na tela. Prefeito de interior do RN é interditado pela Justiça por suspeita de doença mental e deverá ser afastado. A Justiça do Rio Grande do Norte determinou nesta sexta-feira a interdição provisória do prefeito de Tangará, Dr. Ayrton Bezerra, de 72 anos, por suspeita de doença mental. Com a interdição, ele deixa de ser responsável pelos seus próprios atos e pela administração dos bens. Segundo a decisão obtida com exclusividade pela 98 FM, a curadoria do prefeito ficará a cargo de uma filha dele, Elane Bezerra, que atualmente também é secretária municipal de Administração, Finanças e Tributação. A decisão é assinada pelo juiz Daniel Couto, da Vara Única da Comarca de Tangará. Quer ver mais vídeos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.